12 renúncias silenciosas para recuperar o domínio de si. A liberdade não começa quando você conquista algo, mas quando renuncia ao que te prende em silêncio. Nem toda prisão tem grades. Algumas se escondem em hábitos repetidos, outras em ideias herdadas, muitas em sentimentos que você aprendeu a carregar como se fossem seus, mas nunca foram. Renunciar é um verbo mal compreendido. Parece fraqueza, parece desistência, mas na verdade é força refinada, é desapego lúcido, é maturidade vibracional. Você não precisa conquistar o mundo para se sentir livre. Talvez tudo o que precise seja soltar o excesso, soltar a expectativa, soltar a identidade construída para sobreviver, mas que já não serve para viver. Sêneca dizia: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja mais, porque o desejo desenfreado cria sofrimento, e o sofrimento nasce, muitas vezes, da resistência em deixar ir. Carregamos muito mais do que percebemos, vínculos que já venceram, culpas que não são nossas, personagens que usamos para não decepcionar. E tudo isso pesa, distorce o campo interno, confunde a alma. Marco Aurélio escreveu: nada externo ao seu ser pode te tirar o domínio sobre si mesmo, a menos que você permita. E esse permitir acontece quase sempre de forma inconsciente. Este vídeo é um convite à consciência, não para acumular mais técnicas, mas para silenciar os ruídos que impedem você de ouvir o essencial. Dominar a si mesmo não é um ato de imposição, é um refinamento. É retirar o excesso, é desprogramar o que nunca foi seu, é silenciar o que grita, sem verdade. O paradoxo da renúncia é esse: você abre mão do que parece necessário para conquistar o que é essencial. E no espaço que sobra, algo floresce, algo que estava sufocado, algo que talvez seja o seu centro. Nesta jornada, revelaremos 12 renúncias silenciosas que, quando feitas com presença, reorganizam seu campo emocional, espiritual e vibracional. Não para te afastar do mundo, mas para te devolver a si, porque às vezes tudo que falta não é mais um passo, é soltar o que te impede de andar. Se esse conteúdo já tocou algo dentro de você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações. E se a ansiedade também faz parte desse peso invisível que você carrega, clique no primeiro link da descrição. O e-book Ansiedade sob Controle pode ser um ponto de leveza no seu caminho, um lembrete de que você não precisa se preencher para se sentir inteiro. Às vezes, só precisa esvaziar. Primeira renuncia. Renuncie à pressa de se curar. Existe uma urgência que não vem da alma, vem do ego. Uma vontade apressada de consertar, resolver, transformar. Mas a cura verdadeira não tem relógio. Ela não responde a metas. Não se apressa para agradar expectativas. A pressa nesse caminho é uma forma disfarçada de rejeição. Rejeição ao que ainda está sensível. Rejeição ao que ainda sangra. Rejeição ao que ainda está sendo gestado dentro do invisível. Sêneca dizia: nada que é apressado é bem feito. E essa frase ecoa como um lembrete. O tempo da cicatrização é sábio. O corpo sabe quando fechar uma ferida. O coração sabe quando se abrir de novo. Mas a mente quer resolver, quer pular etapas, quer alcançar um estado de paz como se fosse uma linha de chegada. Quando você se apressa para se curar, está, sem perceber, dizendo a si mesmo que não é digno enquanto sente, que a dor precisa ir embora para que você possa ser amado, para que possa ser suficiente. Mas a cura real não acontece com pressa, ela acontece com presença. Ela acontece quando o agora é aceito, mesmo que ainda doa. Existe uma prática silenciosa e poderosa: o cronograma reverso. Ao invés de estabelecer prazos para se curar, você se compromete com um fluxo. Um fluxo que respeita o corpo, o cansaço, o vazio, a espera. Um fluxo onde cada microgesto de acolhimento conta mais do que qualquer conquista visível. Pense numa semente. Se você a força a brotar antes da hora, ela morre. Morre antes de florescer, porque o tempo não é inimigo. O tempo é parte da alquimia, parte da construção invisível que acontece no escuro, no silêncio,
na terra úmida da alma. Renunciar à pressa é um dos primeiros passos para recuperar o domínio de si, porque só quem sabe esperar com consciência floresce com inteireza. E florescer, nesse caso, não é vencer a dor, é deixar que ela te transforme, sem medo, sem pressa, sem cobrança. Segunda, renuncia. Renuncie à culpa por sentir demais. Sentir demais nunca foi o problema. O problema é o que ensinaram sobre isso. Que sentir é sinal de fraqueza, que chorar é exagero, que se emocionar é descontrole. E assim, muitos aprendem a se envergonhar da própria sensibilidade. Tentam controlar o que sentem, disfarçar o que pulsa, esconder o que vibra forte demais dentro do peito. Mas a alta sensibilidade não é um defeito, é um radar espiritual. É uma antena que capta frequências sutis, que percebe nuances invisíveis aos olhos comuns. Pessoas que sentem demais são, muitas vezes, as que mais escutam o invisível, as que mais pressentem o que não foi dito, as que mais carregam o que não foi compartilhado. A culpa por sentir nasce de uma crença inconsciente. Se eu sinto tanto, é porque sou fraco. Mas a neurociência mostra o contrário. Corações sensíveis têm um sistema límbico mais ativo, um cérebro com maior espelhamento emocional, um corpo mais aberto ao mundo interno dos outros. Não é fraqueza, é potência. Mas uma potência sem direção dói. Há um exercício sutil que começa a transformar essa dor. O ritual de nomeação emocional com compaixão, sem tentar corrigir, sem tentar racionalizar. Apenas nomear o que está vivo dentro de você, com gentileza, com presença, com amor. Porque o que é sentido com aceitação se acalma. Imagine um rio, ele corre forte, ele transborda, ele muda o caminho por onde passa, mas ele não é descontrole. Ele é potência viva, ele é presença em movimento, ele é força que flui. Renunciar à culpa por sentir demais é resgatar a dignidade do sentir, é permitir que a emoção não seja mais um peso, mas um portal, um chamado à verdade, uma prova de que o coração ainda está aberto, ainda pulsa, ainda está disposto a viver por inteiro, mesmo num mundo que insiste em pedir menos. Terceira, renuncia. Renuncie ao desejo de ser compreendido por todos. Existe um cansaço profundo em tentar ser compreendido por todos. Um esgotamento que não vem do corpo, mas da alma. O esforço constante de explicar, justificar, traduzir sua essência para caber em expectativas alheias. E no fim, a sensação de estar sempre mal interpretado, sempre um pouco deslocado, sempre um pouco demais ou um pouco de menos. O desejo de ser compreendido nasce de uma fome antiga, a fome de pertencimento. Mas quando essa necessidade se transforma em dependência, ela começa a corroer a autenticidade. Você começa a moldar suas palavras para não incomodar, suavizar seus gestos para não confrontar, esconder sua profundidade para não parecer estranho. Marco Aurélio escreveu: "A aprovação dos outros não deve ter mais valor que a sua integridade." E essa frase é uma bússola, uma lembrança de que sua verdade vale mais que a validação, de que viver em paz consigo é mais importante do que ser entendido por todos. Existe um espaço sagrado onde isso pode ser exercitado, o diário de pensamento não validado, um lugar sem plateia, sem likes, sem correção, apenas você e sua essência escrita sem censura. Ali você não precisa se explicar, ali você se reconhece e aos poucos vai lembrando que ser compreendido é um bônus, nunca um pré-requisito para existir. Algumas flores só desabrocham quando não são observadas, porque o olhar externo, por mais atento que seja, ainda carrega projeções, ainda filtra, ainda interpreta, e a sua alma não veio para ser entendida por todos. Ela veio para ser vivida com verdade. Renunciar ao desejo de ser compreendido não é se isolar, é se libertar, é parar de pedir permissão para ser quem se é permitir que a própria existência seja o suficiente, mesmo que nem todos a alcancem, mesmo que alguns a confundam, mesmo que ninguém a celebre, porque quando a alma está em paz com sua própria frequência, o resto se torna silêncio.
um silêncio leve, um silêncio livre. Quarta, renuncia. Renuncie à obsessão por consistência perfeita. Existe uma armadilha sutil escondida no desejo de evoluir, a busca por uma consistência inabalável. Uma rotina perfeita, uma disciplina imaculada, como se o crescimento interior fosse uma linha reta, como se a virtude estivesse no controle absoluto, como se falhar fosse um sinal de fraqueza espiritual. Mas o autodomínio verdadeiro não nasce da rigidez, nasce da flexibilidade lúcida, do ajuste contínuo, de um tipo de consistência que respeita o ciclo, que entende o ritmo, que acolhe os desvios como parte do caminho. A respiração, por exemplo, é um ciclo. Ela entra, ela sai, ela pausa. Até a respiração precisa de pausa para continuar. O vício em rotina, muitas vezes, é só mais uma forma de controle. Uma tentativa de garantir segurança vibracional através da repetição. Mas o que é vivo muda, o corpo muda, o estado emocional muda, a energia muda. E tentar manter tudo igual é um convite silencioso ao esgotamento. Sêneca dizia: a alma precisa de pausa tanto quanto o corpo. E é nessa pausa que muitas vezes se revela o essencial. Não é no excesso de esforço que a clareza chega, é no espaço, no intervalo, no momento em que você permite sair do trilho sem se perder. A prática aqui é a permissão programada para o desvio consciente. Um dia sem o plano, um momento sem o objetivo. Uma escolha que nasce do sentir e não da obrigação. Porque a coerência espiritual não está em fazer tudo sempre igual, está em estar presente, mesmo quando muda. Renunciar à obsessão por consistência perfeita é recuperar a humanidade no processo. É aceitar que há dias de silêncio e dias de expressão, dias de potência e dias de recolhimento. E que em todos eles há valor, há caminho, há verdade, porque a jornada não pede perfeição, ela pede presença, e presença é o que transforma tudo. Quinta, renuncia. Renuncie à identidade do que deu errado. Há uma prisão que não se vê, mas que aperta. Uma prisão feita de memórias, de narrativas repetidas, de identidades construídas a partir do que falhou, do que machucou, do que não saiu como o esperado. Você começa a se confundir com o que viveu, a acreditar que é o erro, que é o trauma, que é o passado não resolvido. Mas trauma não é identidade, é experiência, e toda experiência, quando tocada com consciência, pode ser reescrita. A neuroplasticidade comprova. O cérebro se reconecta quando a história é contada de outro jeito, quando você decide não repetir, mas ressignificar. Epicteto disse: você não é o que te aconteceu, mas o que escolhe fazer com isso. E essa escolha começa na voz, começa no modo como você narra sua história, mesmo quando ninguém está ouvindo, porque a voz também cura, a voz também liberta. A voz também reinventa. Existe uma técnica simples, mas profunda, a reversão narrativa em voz alta. Você se grava contando sua própria história sob uma nova ótica, com novos significados, com uma perspectiva de potência, não de prisão. E à medida que escuta a si mesmo com essa nova lente, algo muda por dentro. A dor perde força, a identidade se descola da ferida. Pense na lagarta, ela vive no casulo e pode, por um tempo, acreditar que aquela escuridão é sua única morada. Mas o casulo não é prisão, é passagem. Só quem se rende à transformação descobre que tem asas. E só quem renuncia à identidade do que deu errado encontra liberdade para ser o que nunca imaginou. Soltar essa identidade não é negar a dor, é recusar permanecer nela. É honrar o que foi, sem se limitar ao que foi, porque você não é o capítulo difícil, você é o livro inteiro. E o próximo parágrafo ainda está em branco. Sexta, renuncia. Renuncia à lealdade com versões antigas de si. Existe uma fidelidade silenciosa que nos prende, uma lealdade invisível a versões antigas de quem fomos. Você continua dizendo sim aos mesmos papéis, mantém hábitos que já não te nutrem, sustenta vínculos que só existem porque sustentam um você que já não existe mais. E tudo isso
por medo de desapontar, por medo de abandonar o que um dia te salvou, mesmo que hoje já não faça sentido. Essa lealdade vem, muitas vezes, de um desejo de proteger memórias, de não trair o que já foi importante, de manter vínculos, mesmo que para isso você precise se encolher, mesmo que precise trair o presente para honrar o passado. Mas Marco Aurélio escreveu: tudo muda, não apenas as coisas externas, mas você também muda. E esse "você também muda" é libertador, porque crescer por dentro é natural. O que não é natural é resistir ao crescimento por medo de parecer ingrato, ou por receio de deixar alguém para trás. A prática é simples, mas poderosa. Escrever uma carta de despedida, não para uma pessoa, mas para uma versão de si mesmo. O você que aguentou, que sobreviveu, que se adaptou, que foi essencial, mas que agora precisa descansar, porque você cresceu, porque sua alma precisa de espaço novo. Algumas roupas da alma apertam com o tempo. Você não as despreza, mas também não precisa continuar vestindo, porque há algo em você que precisa mais de liberdade do que de nostalgia, mais de verdade do que de coerência com o passado. Renunciar à lealdade com versões antigas de si é um ato de respeito. Respeito pela sua evolução, pela sua expansão, pela sua natureza em movimento. É um lembrete de que você não deve nada ao que te moldou, apenas gratidão e a liberdade para seguir, mais inteiro, mais leve, mais você. Sétima, renuncia. Renuncie à autoexigência mascarada de evolução. Há um cansaço que não vem do corpo, vem da cobrança constante de ser melhor, de evoluir mais rápido, de nunca errar de novo. Uma pressão sutil que se veste de espiritualidade, mas que vibra como autoviolência. Você se convence de que está buscando virtude, mas na verdade está fugindo da autocompaixão. A ideia de quero melhorar é nobre, mas quando vira obsessão, vira prisão. Quando se transforma em uma meta inatingível, começa a corroer a paz que deveria construir. E o que era para ser um caminho de expansão se torna um ciclo de culpa, um ciclo de não ser suficiente nunca. O cortisol do perfeccionismo espiritual é real. O corpo sente, a mente exausta, a alma apertada, porque nenhuma flor cresce sob pressão constante. A natureza sabe, tudo tem um tempo, tudo tem um espaço, tudo tem um ritmo. Forçar esse ritmo é desrespeitar a própria natureza. Sêneca dizia: não há nada de nobre em atormentar-se pela virtude. E essa frase rasga a ilusão, porque a verdadeira virtude não castiga, ela guia com leveza, ela sustenta com gentileza, ela floresce a partir da aceitação, não da punição. Substituir metas por rituais de presença é um caminho. Não se trata de abandonar o desejo de crescer, mas de trocar a cobrança pela constância, de transformar o tenho que no escolho estar, porque estar presente com inteireza, mesmo nos dias mais comuns, é um dos maiores atos de evolução silenciosa. A flor que é forçada a crescer mais rápido perde a raiz, e sem raiz não há força, não há estabilidade, não há verdade. Renunciar à autoexigência é se permitir crescer com alma, não com pressa, com amor, não com medo, com raiz, não com rigidez. Porque a verdadeira evolução começa quando você para de se punir por ainda estar em processo. Oitava, renuncia. Renuncie ao hábito de se antecipar ao pior. Há um mecanismo invisível que muitos carregam sem perceber, o de esperar que algo ruim aconteça. É como se o cérebro estivesse sempre em estado de alerta, projetando ameaças, ensaiando respostas, tentando controlar o incontrolável. E isso não é pessimismo, é trauma. Trauma camuflado de precaução, medo disfarçado de racionalidade. A hipervigilância emocional nasce de experiências passadas, onde o inesperado doeu, onde não estar preparado significou sofrer demais. Então a mente aprende: se eu prever o pior, eu me protejo. Mas a verdade é que esse hábito não protege. Aprisiona, faz com que você viva a dor antes que ela exista, faz com que o agora seja sempre contaminado pelo medo do depois. Epicteto ensinava: não é o futuro que te fere,
mas a fantasia que você constrói sobre ele. E essa fantasia tem força vibracional. Ela altera seu corpo, sua respiração, sua percepção. Ela rouba a leveza do momento presente e transforma até os dias bons em prenúncio de algo ruim. Existe uma técnica delicada, mas poderosa: a imaginação reversa. Em vez de construir cenários catastróficos, você treina o cérebro para imaginar o oposto. Você visualiza o que dá certo, o que flui, o que acontece com graça, não como uma negação da realidade, mas como uma abertura vibracional ao possível. Quem vive esperando o trovão nunca ouve o canto dos pássaros, porque o ruído do medo abafa a beleza do que já está presente. Renunciar a esse hábito é reeducar o sistema nervoso, é reaprender a confiar, não em certezas externas, mas na própria capacidade de lidar com o que vier, quando vier. É aceitar que o futuro não precisa ser controlado. Precisa ser atravessado com consciência, com firmeza, com abertura. Porque quando a mente silencia os cenários de tragédia, o coração encontra espaço para respirar e, finalmente, viver. Nona, renuncia. Renuncie à responsabilidade emocional pelos outros. Existe uma linha muito fina entre cuidar e carregar, entre apoiar e se anular. E muitas vezes, essa linha é ultrapassada em silêncio. Você se coloca no lugar do outro, sente pelo outro, tenta resolver, aliviar, consertar, não por empatia, mas por um tipo de compulsão disfarçada de compaixão. Uma necessidade inconsciente de salvar, de ser útil, de ser necessário. Mas há um preço vibracional em carregar o que não é seu, um preço alto. Você se sobrecarrega, se confunde, se perde e, sem perceber, começa a viver para manter o equilíbrio dos outros, enquanto o seu próprio se desfaz. Sêneca dizia: a paz é encontrada quando cessamos o esforço de mudar o mundo ao nosso redor e começamos a dominar o nosso. Essa paz começa quando você entende que cada um tem seu próprio campo, seu próprio tempo, seu próprio processo, e que interferir demais, mesmo com boa intenção, é uma forma sutil de desrespeito. A técnica aqui é simples, porém transformadora. Uma declaração vibracional de separação de campos. Com a voz firme, com presença, você afirma para si mesmo e para o universo que sente, que se importa, mas que não é responsável, que pode amar sem carregar, que pode apoiar sem absorver. Você pode acender a lanterna, mas não pode caminhar pelos pés de ninguém. Essa consciência liberta, porque o amor verdadeiro não aprisiona, ele respeita, ele confia, ele permite que o outro atravesse suas próprias sombras no seu próprio tempo. Renunciar à responsabilidade emocional pelos outros não é frieza, é maturidade vibracional. É confiar que cada alma tem a força necessária para se encontrar. E mais ainda, é permitir que a sua alma volte a respirar. Sem o peso do mundo, sem o fardo do outro, apenas com aquilo que, de fato, pertence a você. De cima, renuncia. Renuncie ao medo de ser firme. Desde cedo, muitos aprenderam que ser firme é ser duro, que colocar limites é ser agressivo, que dizer não é faltar com o amor, e por isso crescem com medo da firmeza. Se curvam diante do desconforto, sorriem enquanto se ferem, aceitam o inaceitável para manter a harmonia, mesmo que a alma grite por respeito. Mas firmeza não é dureza. Firmeza é clareza, é coerência entre o que você sente e o que você permite. É o gesto silencioso de quem decidiu não mais se abandonar para ser aceito. É a vibração de quem entendeu que ser verdadeiro dói menos do que ser falso com si mesmo. O verdadeiro domínio de si nasce dessa força compassiva, de uma presença que não se impõe, mas que se afirma, de um olhar que não julga, mas que não permite invasão, de uma voz que não grita, mas que não se cala. Marco Aurélio dizia: se é certo, faça. Se não é, não faça. Simples assim. E essa simplicidade é poder.
porque ela tira o excesso de explicações, de justificativas, de hesitações. Ela devolve o eixo, ela reorganiza o campo, ela silencia a confusão. A prática aqui é diária, uma respiração ancorada antes de responder, um instante de presença antes de reagir, uma escolha consciente de honrar sua verdade, mesmo que incomode, mesmo que desagrade, mesmo que cause estranhamento. A árvore que resiste ao vento sem se curvar mostra a que veio. E você também. Você também está aqui para fincar raízes, para crescer com integridade, para ocupar o espaço que é seu, sem medo, sem culpa, sem disfarce. Renunciar ao medo de ser firme é recuperar o direito de existir com verdade. É escolher o desconforto momentâneo da autenticidade, ao invés da paz aparente da submissão. É lembrar todos os dias que o seu valor não está no quanto você cede, mas no quanto você se sustenta inteiro de cima. Primeira, renuncia. Renuncie à busca inconsciente por sofrimento como validação. Existe uma parte silenciosa dentro de muitos que aprendeu a se sentir mais digno quando está sofrendo, como se o sofrimento fosse prova de merecimento, como se a dor fosse moeda de troca pelo amor, pela aceitação, pelo reconhecimento. É uma crença vibracional herdada profundamente enraizada. Se eu sofrer o bastante, serei visto. Se eu me doar ao limite, serei amado. Se eu me punir o suficiente, talvez eu seja suficiente. Mas essa crença é um veneno que age devagar, disfarçado de nobreza, que transforma o esforço em identidade, que confunde entrega com autoabandono, que convence o coração de que paz é preguiça, de que leveza é descuido, de que alegria sem dor não é válida. A neurociência mostra que o cérebro reforça padrões que associa à recompensa afetiva. E se, em algum momento, você foi valorizado apenas quando estava cansado, sobrecarregado ou doente, o sistema aprendeu: sofrer é ser amado. E esse padrão continua se repetindo, mesmo que a consciência já queira outra coisa. Mas é possível reprogramar, é possível afirmar com presença e verdade: eu mereço viver leve, sem me punir por isso. Essa frase, dita com o corpo inteiro, rompe pactos antigos, desfaz contratos invisíveis com o sofrimento, abre espaço para um novo tipo de merecimento, o que não exige dor como justificativa. O céu não precisa de nuvens escuras para ser respeitado. Ele simplesmente é, ele se expande, ele acolhe, ele se expressa com potência, mesmo quando está limpo, silencioso, sereno. Renunciar à busca inconsciente por sofrimento é libertar a alma do ciclo da autossabotagem. É permitir-se ser digno, sem esforço excessivo, sem dor programada, sem a necessidade constante de provar valor pela resistência. É aceitar que o amor verdadeiro de si e dos outros não precisa do seu sacrifício. Precisa apenas da sua presença inteira e viva, de cima. Segunda, renuncia. Renuncie à ideia de que renunciar é perder. Vivemos em uma cultura que nos ensina a acumular. Acumular conquistas, relações, ideias, versões de nós mesmos. Aprendemos que ganhar é somar e que soltar é sinal de fracasso. Mas há um tipo de ganho que só nasce no vazio. Um tipo de força que só floresce quando o excesso se vai. Um tipo de domínio que só surge quando o apego desaparece. A ideia de que renunciar é perder é uma distorção. Porque o verdadeiro ganho não está no peso que você carrega, mas na leveza que sobra quando ele cai. Não está naquilo que você sustenta por medo, mas naquilo que permanece quando o medo se dissolve. Sêneca dizia: o que não é essencial é um fardo. E essa frase é um convite à verdade, à simplicidade, à libertação. Renunciar com consciência não é desistir, é escolher. É olhar para tudo o que ocupa espaço dentro de você, ideias, padrões, expectativas, vínculos, e perguntar: isso ainda me serve? Isso ainda me eleva? Isso ainda me representa? Uma prática profunda é o inventário vibracional. Escrever, sentir, perceber o que você carrega sem perceber. O que entrou no seu campo sem ser convidado. O que permanece apenas por hábito, medo ou culpa. E a partir disso,
fazer escolhas mais alinhadas, mais leves, mais verdadeiras. A imagem é clara. O viajante que joga fora o supérfluo caminha mais rápido e mais inteiro, porque não se distrai com o que pesa, porque não se sabota com o que sobra, porque não se atrasa com o que já expirou. Renunciar à ideia de que renunciar é perder, é recuperar o direito de escolher o essencial, é confiar que o que é verdadeiramente seu nunca se perde. Nunca se desfaz, nunca parte, apenas fica, porque é raiz, porque é alma, porque é o que sustenta, mesmo quando tudo o mais se vai. Conclusão: às vezes, tudo que falta não é mais um passo, mas soltar o que te impede de andar. Chegamos ao fim deste percurso interior, onde cada renúncia deixou de ser um ato de perda e se revelou como libertação. O que parecia abandono revelou-se cuidado. O que parecia fraqueza mostrou-se sabedoria. A verdade é que dominar-se não tem a ver com o controle rígido da vida. Tem a ver com a leveza que nasce quando você solta o que nunca foi seu. Renunciar não é deixar de ser, é voltar a ser. É remover as camadas, os excessos, os ruídos e encontrar ali embaixo de tudo a parte mais essencial de quem você é. O domínio de si não vem de uma força tensa, mas de uma integridade silenciosa. Sêneca dizia: dominar-se é ser livre de tudo que não é essencial. E essa é a essência que fica quando tudo mais se vai. Epicteto completava: a chave está em discernir o que pertence a você e o que nunca foi. Esse discernimento é o fio que costura cada uma dessas 12 renúncias. É ele que te devolve o poder de escolher o que permanece no seu campo, de escolher o que vibra com sua alma, de escolher o que sustenta sua liberdade. Hoje, apenas hoje, permita-se olhar para dentro e perguntar: o que ainda carrego sem consciência? E depois, escolha. Liste 3 coisas que você está pronto para soltar e observe, sem pressa, sem cobrança, o campo interno se reorganizar. Se você sentiu esse vídeo como um chamado à sua verdade mais profunda, se isso tocou sua caminhada de alguma forma, curta este conteúdo, ative as notificações e inscreva-se no canal. Aqui, cada palavra é um espaço de retorno à sua inteireza. E se a ansiedade tem feito parte dos seus dias, clique no primeiro link da descrição. O e-book Ansiedade sob Controle pode ser um aliado nessa travessia de volta ao seu eixo. Até breve, e que sua leveza seja tão firme quanto sua verdade.